Sexo e Destino. Primeira parte, Médium Valdo Vieira. Capítulo 9. Instalados na sala de visita, os cônjuges entrefitaram-se de maneira estranha. Adversários declarados em tréguas cordiais. Dona Márcia definia-se. Espécime comum das damas que lutam garbosas contra as arremetidas do tempo. Ninguém lhe atribuiria os 40 janeiros integralmente dobados. Os cabelos abundantes e os líquidos medicinais mantinham perfeitamente escuros e brilhantes. Acomodavam-se num penteado gracioso que lhe guarnecia o rosto, semelhante ao das pessoas que se maquilam para efeitos de arte e que nunca se deixam analisar realmente sem que a água quantiosa lhe restitua aos poros a carícia da natureza. Delgada, na magreza características dos que usam moderadores do apetite para a manutenção do peso ideal, apresentava-se em figurino da alta. O fundo alvo do linho, ligeiramente estampado de pequeninas flores róseas, dava-lhe ao vestido primoroso certa diafaneidade que lhe realçava a beleza quase outoniça. Era a mesma criatura das telas mentais de Marina, exibindo-se, porém, de modo diverso, espécie de livro claramente identificável, mas exposto numa encadernação mais viva e mais rica. Pela herança e pela convivência, talhara sem dúvida o aspecto da filha única, porquanto, sentada agora, lembrava Marina em todos os traços, conquanto muito mais asserenada e amadurecida. Longe de apresentarem a verdadeira condição de mãe e filha, podiam ser interpretadas à conta de irmãs, salientando-se que Dona Márcia se revelava talvez mais simpática pela brandura estudada dos gestos. Via-se-lhe com tranquilidade o sorriso espontâneo, sorriso, no entanto, que mostrava o engenhoso artifício dos que se distanciam deliberadamente dos problemas alheios, para que não lhes constituam empeço ao avanço. Doçura trabalhada do egoísmo atencioso, pronto a sorrir, nunca a se incomodar. Ainda assim, os olhos, traíam-lhe a alma sibilina. Fisgados no esposo, pareciam interessados em agarrar-lhe as mínimas reações em proveito próprio. Ela não aspirava a conhecer qualquer vestígio da conduta dele, anelava encobrir-se. Serena e bem posta, renteando o marido, dava a impressão de um viajante hábil, preocupado em ilaquear o guarda-barreira, a fim de seguir incólume caminho adiante, sem largar as aquisições clandestinas. Por outro lado, o marido assemelhava-se ao guarda-barreira, calejado no suborno, mais aplicado em resguardar-se que em denunciar viajores tão matreiros quanto ele próprio. Naquela hora, sobretudo, em que fora quase detido em culpa flagrante, esmerava-se em mesuras. Amodorrava-se para ouvi-la com a pachorra de um cão astucioso que parasse de caminhar atento às falcatruas do gato. Para Cláudio, em tal circunstância, valia estudar tudo, ouvir tudo. Afinal, era inevitável. Márcia chegara ao quarto de Marita no momento psicológico. Imperioso esfumar-lhe qualquer dúvida ocorrente, à custa de uma tolerância que não mais praticava desde muito. Para isso, estirava-se ali, sossegado e complacente. Nos dois, porém, flutuava a desconfiança recíproca. Duas bocas que se entendiam, duas cabeças que discordavam uma da outra. Cada frase vinha pré-fabricada na garganta, dissimulando o pensamento. Adocicando a voz,
a esposa comentou os aborrecimentos no buffet do baile beneficente em que havia funcionado. Muita gente. Alguns jovens embriagados forjando obstáculos. Garotos furtando. Por tudo isso, estafara-se. Desconfiando que o marido, não obstante mostrar-se quase afetuoso, não se inclinaria à longa conversação, quis reter um momento raro, tornando-se mais terna. Afável, estendeu-lhe prateada carteira. Cláudio agradeceu. Não queria fumar. Ela, no entanto, bateu várias vezes a ponta do cigarro de encontro à pequenina bolsa metálica. Fez fogo num isqueiro diminuto e, após envolver-se em baforadas, relaxou-se na poltrona, sugerindo a intenção de exprimir-se mais à vontade. Imagine você, aduziu cuidadosa, que embora o sarau esteja longe de terminar, larguei tudo. O leilão de prendas esperava por mim quando senti um constrangimento esquisito. Tive medo. Passei minhas obrigações para a dona Margarida e voltei. Atormentava-me, supondo houvesse algo atrapalhado em casa, alguma ligação elétrica esquecida, presença de algum malfeitor. Vejo, porém, que você talvez tenha tido o mesmo palpite e chegou antes, retificando o fogão. Felizmente, tudo passou. Mesmo assim, reconheço que o meu regresso foi providencial, pois desde muitos dias venho espreitando o momentinho em que você esteja calmo e bem-humorado, como agora, para tratarmos juntos de assunto sério. Coisa que nos toca de perto, que não posso decidir sem você. Neves e eu notamos para logo o regime de choque e contra-choque em que respiravam aquelas duas almas adversas. Aprisionadas socialmente uma à outra, por exigência da aprovação. Indeferindo que a companheira se lhe aproveitava da benevolência eventual para chamá-lo a questões de responsabilidade, Cláudio despiu a máscara afetiva com que a brindara de início e taciturno colocou em guarda. Do sorriso tornou ao sobranceio. Fino sarcasmo tisnou-lhe os modos. Comandou a palavra, buscando em vão disfarçar o azedume. Afirmou-se fatigado. Alegou o esgotamento adquirido em horário de serviço extra e rematou, pedindo à esposa resumisse, quanto possível, o que tinha a dizer. Queria ler, pensar, refazer-se. A esposa fingiu não ver o olhar irônico que lhe endereçava e começou referindo-se ao cansaço de que se sentia possuída. Possivelmente ele próprio ignorasse. Entretanto, submetera-se a vários exames por solicitação do ginecologista. Desde muito atravessava as noites em claro. Sofria palpitações, sufocações, sensação estranha de peso, calores no peito. O médico acreditava em menopausa precoce e receitara. Ela, contudo, supunha-se depauperada, neurastênica. Exauria-se nos problemas domésticos. A arrumadeira despedira-se, e desde que se fora via-se obrigada a passar roupa, encerar e, de certo modo, auxiliar no fogão para que Dona Justa não esmorecesse. O conserto da geladeira custara um dinheirão. As contas no fim do mês haviam aumentado. Marina trouxera 2 gratificações que recebera em serviço extraordinário, mas, ainda assim, estava onerada. Tinha necessidade de 15.000 cruzeiros. Nesse tópico da entrevista, o interlocutor fitou-a sarcástico e indagou. É só? A interrogação, carregada de zombaria, pairou no ar da mesma forma que uma chicotada cortante. Dona Márcia emudeceu ao impacto da desconsideração inesperada.
O marido não dispensara sequer a mínima atenção aos padecimentos orgânicos de que se queixara. Desconhecia-lhe de propósito os achaques. Enquanto relacionava os incômodos de que se via acometida, assustava-se ao divisar-lhe a dura expressão dos olhos frios. Conhecia aquela atitude gelada de profundo desdém. Ao passo que se lamentava, tinha a impressão de que ele, Cláudio, lhe perguntava em pensamento: por que não acaba você de morrer? Em outras ocasiões, chegara a enunciar-lhe semelhante inquirição com palavras redondas, claramente pronunciadas e repetidas. Por que tanto ódio? Indagava a si mesmo. Não contava receber uma ternura que os atritos incessantes haviam incinerado entre ambos. Contudo, cria-se com direito a pequeno retalho de acatamento. Se ele adoecia de leve, conquanto não o amasse, vigiava-lhe a cabeceira. Surgia o clínico da família pelo telefone. Todas as providências à hora. Entretanto, ao referir-lhe o tratamento que reputava importante, a fim de evitar uma cirurgia comprometedora, recebia 2 monossílabos secos, que o marido lhe pespegava no rosto, como se a repelisse com 2 calhaus. Persistindo o silêncio que se alongava, Cláudio fez menção de retirar-se. Contudo, a esposa frustrou-lhe o impulso, dizendo agora irritadiça: não saia. É preciso que você fique. Esta casa não é minha só. Acaso não está vendo? Marina e Marita criam-se os filhos com o desvelo com carinho. Em crianças são anjos, crescidos são pesadelos. Tenho sofrido calado, mas agora isso não pode continuar sem que você se mexa. Entre uma e outra não é possível a indiferença. Acolhi esta menina estranha em meus braços como se fosse minha própria filha. Suportei afrontas, esqueci minha saúde e meu tempo. Não me poupei, fiz o que pude. Nada lhe faltou. Entretanto, hoje... Hoje o quê? Revidou o esposo, admirado. Pois você não percebe a humilhação que a Marina se expõe? Acentuou a companheira em lágrimas súbitas, qual se estivesse habituada a chorar quando quisesse. Você não enxerga as dificuldades de nossa filha? Cláudio riu-se como quem decidira zombetear. Márcia, deixa de cenas. Você fala em Marina como se a nossa desmiolada estivesse na forca. Não entendo. Vejo-a feliz e desorientada como nunca. Se me detiver em qualquer problema dela, será para ademoestar-lhe e reprimi-la. Não fosse você com o desregramento de suas concessões e com seus maus exemplos, haveria de corrigi-la, ainda que obrigado a interná-la no hospício. Que ouço, meu Deus! Gritou a senhora. Estancara-lhe o pranto, alarmada que se achava ao verificar o rumo improviso do entendimento. Você ouve a pura verdade, prosseguiu Cláudio implacável. Ainda anteontem, impelido pelo dever da profissão a comparecer num coquetel oferecido a um dos chefes, numa casa de regalias noturnas, fui constrangido a pretextar uma enxaqueca e afastar-me. Sabe por quê? Nossa filha, que você pretende inculcar por santa, estava lá positivamente nos braços de um cavalheiro maduro e bem posto, que não a beijava paternalmente. Senti tanta vergonha que pedi a um colega que me representasse e saí à pressa, antes que Marina me percebesse. Oh, a pobrezinha, objetou Dona Márcia, faces em fogo, tremendo revoltada. Naquele instante, os 2 tiravam mecanicamente os últimos disfarces. Postavam-se em espírito um à frente do outro, com rudeza indissimulável. 2 inimigos soberanos, aversão contra aversão. E o diálogo azedo continuou.
Pobrezinha? Por quê? A esposa mediu-o de alto a baixo, com um olhar de zombaria e passou a acusá-lo. Não quero discutir agora a sua presença de homem velho e casado numa casa de tolerância, pois não acredito nessa história de homenagens a chefes em horas avançadas da noite. Você foi sempre imoral, indigno, mentiroso, mas por amor à família esqueço tudo para que você conheça toda a situação. Refletindo na conveniência de sensibilizá-lo para os efeitos a que se propunha, Dona Márcia baixou calculadamente a escala de rispidez, abrandando a inflexão da voz que se tornara por demais agressiva. Cláudio, atenda, continuou quase melíflua. Marina, obediente, nunca me ocultou a verdade. Não proceda com malícia. Desde a piora da esposa do senhor Nemésio, vem repartindo caridosamente o tempo entre as obrigações do emprego e o lar do chefe, onde a infeliz senhora vem morrendo pouco a pouco. Impossível que você não lhe admire a abnegação, porque de modo algum precisaria interessar-se pela vida íntima da família Torres, a ponto de velar junto deles por várias noites consecutivas, por simples espírito de sacrifício. Não sei se você chega a vê-la quando volta de manhã, mostrando fundas olheiras e faces pisadas. Na mente inventiva do interlocutor, entretanto, operava-se complicada reviravolta. Assinalando as palavras injuriosas de Dona Márcia, sentira ímpetos de esbofeteá-la. A indignação ruborizara-o, todavia conteve-se. Não que desistisse de revidar, chasqueando, mas permanecia convicto de que Marita escutava. Aspirava a conquistá-la a qualquer preço, mormente agora que se declarara, não estava inclinado a recuar. Prosseguiria. Dona Márcia, enganada, aceitara a versão do pesadelo e acreditava que a moça dormisse uma vez que lhe recebera a presença no quarto, sem dizer palavra. Ele, porém, sabia-se ouvido, examinado. Não adotaria qualquer procedimento incompatível com a galanteria que começara a desenvolver. Se esbravejasse, agravaria a distância. Deliberou aguentar remoques e insultos, fossem quais fossem, estudando como orientar-se na conversa para tirar o melhor partido. Além disso, o amigo desencarnado ao lado dele acalentava-lhe a rijeza de alma, insuflando-lhe ideias. A fabulação de um completava-se no outro. Concluíam juntos que se fazia mais razoável para eles examinar menudicências e falar com intenção. Manejariam Márcia para alcançar Marita. A interlocutora ser-lhe-ia instrumento. Usá-la-iam por trampolim rumo ao alvo. Todas essas considerações relampeavam no espírito de Cláudio, enquanto a senhora se empenhava a justificar-se na defesa da filha. Dominado pelos novos pensamentos, não sorriu, mas suavizou a expressão, como quem se resigna aos ditames da paciência. Algo desarmada por aquela impassibilidade que lhe figurava benevolência, Dona Márcia continuou. Acontece que o senhor Torres se encontra francamente desarvorado diante da tragédia que a fortuna dele não pode conjurar. Dinheiro farto e coração abatido, negócios prosperando e morte à vista. Nossa menina compadeceu-se. Tanto amparou a doente que acabou descobrindo os sofrimentos do homem que se aproxima conscientemente da viuvez, e por isso que vem buscando revigorá-lo como pode. Mas assim como estão fazendo, afogando-se em bebidas e prazeres noturnos, em que os dois assemelham as duas crianças desamparadas, não os vi rezando pela tranquilidade da enferma. Deixe de ironias. Você, com toda certeza, numa situação igual,
não se consolaria com lágrimas, procuraria distrações. Não há inconveniente algum em que o Sr. Torres, numa hora dessa, se dirija para um ambiente alegre, a fim de ganhar forças, e não vejo maldade em que se trate. Marina, por filha dele próprio, afagando-a por boneca mimada que sempre foi. Muito justo, muito claro. Dona Beatriz e o esposo conseguiram somente um filho. Não tiveram como nós a ternura de uma filhinha no lar e nem adotaram alguma pequenina estranha a eles. Marina dá conta a mim, que sou mãe, de tudo o que se passa. Você sabe que ela é profundamente sensível e carinhosa. Tem muita pena do chefe e tenta reconfortá-lo. Reconfortá-lo? Gracejou Cláudio, retomando a galhofa. Não adianta sarcasmos, rogou Dona Márcia, afetando desapontamento. Nossa filhinha vem agindo corretamente, tanto assim que nossa conversa deve esclarecer grave assunto. E alterando o tom de voz que se fez mais persuasivo e mais doce. Você não ignora que Marita se enamorou há meses de Gilberto, o filho dos Torres. Vendo os dois de minha parte, em ligação constante, acreditei piamente que o jovem nutrisse por ela uma inclinação segura. Misturando reserva e malícia, passou a historiar-lhe as entrevistas, os passeios, os telefonemas, os bilhetes. Salientou que se afligira ao apanhá-los a sós numa excursão domingueira em plena floresta da Tijuca, dias atrás. Admitia que seria preciso examinar-lhe o caso. Aborrecera-se ao descobri-los, assim positivamente isolados sob as árvores. Mulher e mãe, inquietava-se ao pensar na filha adotiva. Cláudio, nessa altura, marcava-lhe os avisos de olhos em fogo e coração aos saltos. Então Márcia também sabia. Daquele jeito arisco da esposa nas confidências não o enganava. Indubitavelmente ela senhoreava minúcias que preferia esconder. Não chegava a paquetar. A mataria igualmente fora teatro dos colóquios e beijos que detestava. Não esperava aquele noticiário miúdo na própria casa. Não supunha a mulher assim consciente da situação que se conjeturava exclusivo conhecedor. Naquele minuto, olvidava a menina que se lhe desenvolvera nos braços, anulava-se na condição do pai chamado a zelar o nome. E rompia nele o animal ferido, o homem selvagem que lhe dormia habitualmente na polidez, espiaçado pelo ciúme. Esfregando os dedos contra as palmas das mãos, num gesto que lhe particularizava o desagrado, levantou-se, deu alguns passos pela sala e resmungou. Ingratidão! A esposa usufruía a cena com a volúpia de quem alcançava os próprios fins, porquanto, desde o princípio da conversação, aspirava a estabelecer um clima favorável à filha legítima em detrimento da outra. Julgava que o marido, com semelhante exprobração, resumia numa palavra o asco que provavelmente albergaria contra o procedimento da pupila que desejava arredar. Muito distante da realidade, não percebia que a indignação dele se arraigava no azedume do apaixonado que se vê preterido e por isso ensaiava um sorriso triunfante. Nós, porém, conseguíamos analisar-lhe as telas mentais e verificar quanto lhe doía o desprezo. Via-se espiritualmente ao pé do jovem, medindo forças. Ah, se fosse dado enxergá-lo naquela hora ao alcance das mãos! Certo que lhe despejaria todo o peso da cólera na constituição de menino e moço, esfrangalhando-lhes os ossos. Comove-me a sua reação contra Marita. Registrando a frase reticenciosa da companheira, deu-se conta do papel desaconselhável que começava a assumir. Quase que se denunciara de todo.
ultrapassar os limites da circunspecção que lhe cabia conservar no próprio interesse e deliberou recompor-se. Reconheceu que Márcia lhe apreciava a repulsa, crendo vê-lo unicamente no lugar de pai, machucado pelas circunstâncias, e deixou que ela se acomodasse a essa interpretação, encastelando-se mentalmente na defensiva. Reprimiu o desespero que o possuía, sentando-se de novo a relaxar os nervos tensos. Apagou exteriormente todos os sinais de excitação. Aparentou calma súbita. A senhora, que ambicionava amontoar vantagens para a filha, longe de imaginar-se iludida naquele jogo em que o marido e mulher se nos apresentavam dois parceiros astuciosos nos golpes estudados um contra o outro, falou serena, presumindo controlar agora toda a situação. Sua atitude respeitável de pai me encoraja e me alegra. Graças a Deus, sinto em você o chefe da casa e da família. Cláudio ouvia atento. É necessário que você saiba, prosseguiu ela, que Gilberto não quer coisa nenhuma com Marita, que vive a derreter-se sem razão. O rapaz é apaixonado por Marina e tudo indica possibilidades de um casamento vantajoso que não podemos jogar fora. O interlocutor ardiloso se deduziu que chegara para ele a oportunidade da vingança. Fingindo desconhecer a trama de sentimentos que ambas as jovens se enredavam, comentou em voz alta aos novos aspectos do problema, a fim de ser claramente escutado por Marita, que sabia de Atalaia no quarto próximo. Depois de encarecer a excelência do caráter da filha adotiva, destacando o apreço e a ternura com que se dedicaria a protegê-la, acentuou, jocoso. Ah, o Biltre! Então esta farsa de vaguear com Marita, arrastando-a por aí, não é senão alcovitice e trampolinagem? O Peralta está carambolando e o bilhar dos namorados bate-se numa bola para acertar em outra? E relacionou pobres moças atraídas na confiança. Explicou que Marita era suscetível de uma psicose de duras consequências se Gilberto estava propenso a desposar Marita, que se manifestasse. Não oporia embargos, no entanto, exigia franqueza. Dona Márcia, repentinamente lisonjeada, ao colher-lhe as disposições tão favoráveis, arrolou as confidências da filha. O rapaz confessara-se. Admirava-lhe não só os encantos pessoais, mas gabava-lhe a educação fina. De começo apenas se cumprimentavam de quando em quando. Ele, porém, tivera necessidade da cooperação de alguém que o auxiliasse na tradução de alguns textos franceses. Marina expusera a competência adquirida. O trabalho realizado erigia-se-lhe característicos tão primorosos que obtivera louvor na embaixada. Desde essa empresa, trabalhavam quase que unidos. Marina revelara-lhe que o próprio senhor Nemésio, sempre solícito, passara a nomeá-la por nora. Cláudio, assintosamente, dizia de quando em quando: Márcia, não estou ouvindo bem, fale um pouco mais alto. A companheira, elevando sempre a modulação da voz, contou que os dois, apesar da situação constrangedora da saúde de Dona Beatriz no momento, traduziam poesias deliciosas de autores ingleses, marginando-as de trechos sentimentais que lhes expressavam a ternura recíproca, compondo lindo álbum cuja leitura lhe arrancara lágrimas de enternecimento. O amor entre ambos era claro como água, indispensável apoiarem a filha na concretização de suas esperanças. Afirmava-se confortada em reconhecer a tempo que a cultura de Gilberto não se compadecia com as deficiências de Marita, para quem o moço não seria, por isso, um partido feliz. Asseverava convicta que competia a ele, Cláudio, e a ela a orientação do assunto.
Ponderou ainda que o auxílio dispensado por Marina, Dona Beatriz, estreitara as relações entre os jovens, e supondo o esposo agastado à vista de contrariedades prováveis para a filha adotiva, acrescentou, entre desabrida e chistosa, que Marita se arranjaria na época oportuna. Inclinações de moças, problemas delas. O marido não acreditou em tópico nenhum do que ouvira. Pai desiludira-se com a filha. As investidas noturnas pelos recantos boêmios, as maneiras inconfessáveis no trato com o chefe de serviço não lhe deixavam dúvida. Ao revés, as notícias entusiásticas de Márcia acordavam-no para as realidades mais agressivas. Inferia que Marina andava sem escrúpulos entre o velho e o moço. De outro modo, na condição de esposo, não lograria embair-se. A companheira figurava-se-lhe a mulher desleal aos compromissos domésticos, mulher que ele mesmo plasmara com seus exemplos de homem refratário ao equilíbrio emotivo. Impossível queixar-se. Com a tarimba da sociedade menos digna, fizera-se Márcia astuciosa e cruel. Dissimulava para ganhar. Certamente não lhe confiava quanto sabia. Estaria informada de todas as ligações escusas da filha com o senhor Torres, tanto quanto ele próprio. Capearia as inconveniências, incentivaria, talvez, a leviandade com propósitos de lucro. Entretanto, aquele era o momento de atrair a confiança de Marita, e em face dessa razão, que se lhe alteava no ânimo empedernido, calou a revolta e partilhou a farsa, afiançando confiar na menina que amavam por filha. Tentaria distraí-la, renová-la, e, de acordo com ela, Márcia procuraria incluí-la no roteiro de turismo a Buenos Aires, para o qual fora convidado por amigos no banco. Marita esqueceria. O entendimento avançava, mas o serviço nos convocou ao aposento próximo, onde a mágoa da jovem explodia inarticulada em vibrações de imensa dor.